Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Estamos aqui todas as quartas-feiras a partir das 10 da manhã. Já aí, quarta, sempre às quartas, a gente não interrompe nenhuma quarta, sempre semanalmente aí. Tanto que esse é o nosso episódio número 72, a gente trazendo esse tema. Antes de iniciar, e eu vou apresentar, falar sobre o tema, convidar a Bianca também para falar com a gente. Eu tenho um recado da Laila. Laila vai trazer para a gente uma. Eu acho que é bem bacana, porque o pessoal tá usando, tá entrando, está participando. E eu vou abrir, Laila, aqui, enquanto você entra, mas seja bem-vinda, bom dia. Obrigado novamente por estar com a gente. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. E assim a Laila consegue falar acompanhando. Deixa eu mudar aqui de lugar. Oi. Bom dia, Olá, pessoal. Laila. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo espaço para apresentar para vocês as novidades aqui do Azevedo Capacita. Como o Lucas falou, para quem não me conhece, meu nome é Laila Guerra. E eu queria comentar com vocês que a gente lançou uma série de cursos ao vivo e online que começam agora no mês de novembro, tá? São cursos voltados para capacitação de faturistas, gestores do serviço de saúde, focados no faturamento SUS, como vocês podem ver na tela que o Lucas está mostrando agora, tá? Eles foram elaborados em parceria com o professor Francisco Coelho, que é um grande especialista no tema. Ele já esteve com a gente no webinar. Ele tem mais de 25 anos de experiência na área de finanças e gestão de serviços de mercado de saúde, com experiência em grandes instituições e também ministra aula em várias instituições. Vão ser 5 cursos, tá? Começam agora em novembro e seguem para o mês de dezembro e janeiro. Eles começam no dia 29, agora na sexta-feira. O primeiro curso é Introdução ao Faturamento SUS. Na sequência, vocês estão vendo na telinha aqui, Faturamento Hospitalar SUS no dia 6 de dezembro. Em dezembro ainda a gente tem Estratégias para o Faturamento SUS, que fala de regras de AIH, permanência hospitalar e honorários médicos no dia 13. E também, para fechar o ano, Faturamento Ambulatorial SUS no dia 20 de dezembro. No ano que vem, a gente tem o último curso dessa série, que é o Faturamento Hospitalar Especializado. É importante lembrar que todos os cursos, eles têm 2 horas de duração, eles começam às 10 da manhã, vão até o meio-dia, e eles podem ser comprados de forma unitária, né? Vocês estão vendo aqui os valores, um pouco tem no site todas as informações, a gente vai colocar aqui no chat para vocês esclarecerem dúvidas, né? E qualquer coisa, mandar mensagem também, então o íconezinho do WhatsApp, vocês podem mandar as dúvidas de vocês que a gente responde o mais rápido possível. Só para finalizar essa questão da compra, eles podem ser comprados de forma unitária, né, que nem eu falei, e também com um preço promocional para quem comprar todos os cursos em conjunto, tá? Então, a nossa meta no desenvolvimento desses cursos foi oferecer uma formação completa, atualizada e que realmente capacite os profissionais da área. Além dos faturistas, né, e também gestores de serviço de saúde, quem pode participar do curso são auditores, enfermeiros e outros profissionais de áreas estratégicas do hospital que buscam uma atualização na área. Eles foram desenvolvidos tanto para quem está começando agora, quanto para profissionais mais experientes que queiram também se requalificar ou buscar informações mais aprofundadas. No curso também vai ter um momento em que eles podem esclarecer todas as dúvidas com o professor. Então é bacana porque ele é ao vivo online e também permite essa interação. Então, se vocês buscam, ou colegas, né, como o Lucas falou, de repente não era de vocês, mas colegas buscam contribuir para o sistema de saúde, para que ele seja mais eficiente, essa é uma oportunidade imperdível para quem quer investir na formação. Então, o ano não acabou, ainda tem tempo de investir na formação. Então, para isso é só acessar o site, como vocês estão vendo, tem um passo a passo de como reservar a vaga, fazer inscrição, é muito simples. O importante é que as vagas são limitadas, tá bom? Então, obrigada, Lucas, pela oportunidade de compartilhar essa novidade do Azevedo Capacita e bom webinar para todos. Valeu, valeu, Laila. Obrigado. Eu vou deixar aqui, eu tinha deixado um. Deixa eu colocar para apresentar aqui esse modo. Tem um QR Code que dá, se vocês escanearem, vocês vão direto lá para o site. O site é cursoscapacita.com.br. Entrem lá ou compartilhe o pessoal que assiste depois. Envia lá cursoscapacita.com.br.
Bom, agora a gente vai iniciar. Laila, obrigado mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom, vamos iniciar então mais um webinar aí, Azevedo Capacita. Agora que a Laila já deu esse recado pra gente. Eu tô aceitando ainda, o pessoal tá entrando, tem os nomes chegando aqui, ó. Rio Grande do Sul, viu, Bianca? Rio Grande do Sul chegando. Pessoal de Martinópolis, Santa Casa de Martinópolis, a Maiara, nutricionista do Rio Grande do Sul. A Lenisa, enfermeira RT, Santa Casa de Martinópolis. A Nara e a Lenisa, né? Bom, o tema de hoje, gestão nutricional estratégica para pacientes oncológicos, impacto e cuidados durante a internação. Nesse nosso episódio, número 72, nós convidamos a Bianca Pigoli, pós-graduada em nutrição clínica e hospitalar, líder de nutrição clínica do Hospital Amaral Carvalho e experiência exclusiva e ambiente hospitalar. Bianca, obrigado mais uma vez, né? A gente já conversou um pouquinho antes aqui, mas agradeço por estar com a gente nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vinda. Eu vou pedir para que você se apresente, fale mais sobre você e a gente já começa a iniciar. Bom, primeiramente, bom dia a todos que estão presentes. É uma honra participar desse webinar, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa rotina e dos nossos desafios como nutricionista em um ambiente hospitalar e principalmente em ambiente oncológico, né? Então, eu sou a Bianca, sou nutricionista formada pela Universidade Sagrado Coração, tenho a pós-graduação em nutrição clínica e hospitalar e atualmente líder da nutrição clínica, né, do serviço de nutrição clínica do Hospital Amaral Carvalho. Eu vou iniciar aqui a apresentação, vou compartilhar com vocês. Tá fechado aqui meu microfone. Enquanto a Bianca compartilha, eu vou só lembrando que fiquem à vontade para falar aqui no chat, perguntar, levantar a mãozinha, abrir o microfone, Isso. colaborando e perguntando para a gente. Acho que essa é a ideia, né? Quem chegou agora, eu falei logo no comecinho, a ideia é um bate-papo. Nós temos o conteúdo, a Bianca está trazendo para a gente, mas é importante que vocês também participem, tragam as experiências de vocês e as perguntas. Fiquem à vontade para, se quiser parar durante a apresentação, fazer questionamentos, o Lucas vai estar me auxiliando aí no chat, que eu não vou estar conseguindo ver vocês, mas qualquer dúvida é só perguntar. Então, vamos iniciar pelo tema escolhido, né? Como o Lucas já veio apresentar, nós vamos apresentar sobre a gestão nutricional estratégica para os pacientes oncológicos e o impacto e os cuidados que essa nutrição traz durante a internação. E aqui exclusivamente sobre o serviço de nutrição clínica. Então, para contextualizar para vocês o que é o Hospital Amaral Carvalho, que nós iremos apresentar aqui. Então, o hospital é uma entidade filantrópica, atualmente a terceira maior especializada em tratamento oncológico no Brasil. É um hospital que está localizado no interior de São Paulo, na cidade de Jaú, mas atende aí toda a região e até outros estados do nosso país. Além do tratamento específico oncológico a pacientes adultos, né, nós também realizamos atendimento oncopediátrico e transplante de medula óssea, também somos referência. E uma outra questão é que nós somos certificados pelo ONA 3, então é a máxima certificação hospitalar, então isso garante que o nosso serviço é um serviço de excelência e a gente sempre está buscando alternativas para melhorar esse serviço. Então, todos os anos nós passamos por auditoria e por recertificação dessa ONA para manter o padrão de qualidade elevado. A nossa missão, visão e valores, a missão do hospital é sempre promover saúde, bem-estar e o conhecimento. A nossa visão é ser referência nacional e internacional na geração e aplicação do conhecimento na saúde, na gestão e na autossustentabilidade. E os nossos valores são a ética, transparência, respeito, acolhimento e sustentabilidade. Agora, falando mais especificamente do tema escolhido, então, oncologia e tratamento oncológico, o que é, né? Do que se trata? A oncologia, ela é a especialidade responsável pelo tratamento do câncer. E esse tratamento, nós já sabemos que é um tratamento diferenciado, então, pacientes que passam por um tratamento oncológico, um paciente que requer uma assistência multidisciplinar muito maior quando comparado a outros tratamentos. Por quê?
Normalmente, ele pode desencadear intercorrências, os efeitos colaterais tendem a ser um pouco mais presentes do que até em outros tratamentos. Então, por isso é sempre importante ter essa equipe multidisciplinar e constituída a equipe multidisciplinar também pelas nutricionistas. Então, a equipe multidisciplinar. Aqui no Hospital Amaral Carvalho, nós temos uma assistência muito boa. Então, a equipe ela acompanha o paciente a todo momento e principalmente durante a sua internação. Alguns setores são realizadas as visitas multidisciplinares beira-leito, então, diariamente. Então, é passada uma equipe, averigua a situação do paciente para tomar as decisões. E também acontecem as reuniões entre a equipe e o setor, para fazer a discussão dos casos. E dentro dessa equipe multidisciplinar, normalmente composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, sempre tem uma nutricionista também que vai participar de todas essas reuniões, de todas essas visitas. Aqui nós prezamos bastante pela presença da nutricionista, então, em todas essas visitas, em todos esses debates entre equipes multidisciplinares. Então, para isso, para que a gente consiga participar, ter um envolvimento aí com o paciente, atualmente nosso serviço de nutrição clínica, que faz essa assistência ao paciente, é composto por 11 nutricionistas, aí já levando em consideração as residentes que nós temos aqui também. E elas se dividem entre os setores para realizar essa assistência ao paciente. Aqui nós temos alguns setores, então o setor da oncologia, a UTI, urologia, Santana, que é um setor de convênios, os cuidados paliativos, pediatria, hematologia e TMO, que é o transplante de medula óssea. Fora isso, nós também temos o atendimento ambulatorial, mas como aqui a gente está falando exclusivamente da internação, são esses setores que a gente atende enquanto o paciente está aqui internado, mas fora isso também tem a nutricionista ambulatorial. E aqui eu já gostaria de fazer um questionamento, abrir para vocês puderem participar, se vocês consideram que o paciente oncológico, ele pode ser considerado um paciente crítico do ponto de vista nutricional. Qual a opinião de vocês, se sim ou se não? Eu gostaria que vocês participassem aí comigo para passar um pouquinho das vivências também. Bom, vamos lá, o pessoal falando e respondendo aí no chat. Bianca, fala de novo, pergunta de novo. Então, se o paciente oncológico, ele pode ser considerado um paciente crítico do ponto de vista nutricional. E aí, o que o pessoal acha aí? Sabe que às vezes a gente vai conversando, vai começando, eles vão ficando quietinhos. Alguns eu sei que estão no computador ali, mas estão estudando. Vamos colocando aí, vamos respondendo. Pode colocar no chat também, se preferir não No abrir chat, isso, não precisa abrir. Quem não, se não quiser abrir o microfone para falar, no chat também a gente consegue visualizar. Vamos lá. E eu já tenho algumas perguntas que chegaram aqui, mas eu vou deixar para depois. Vou deixar você perguntar agora, Bianca. A Tati tá fazendo uma dúvida, na verdade, aqui, né, Tati? Mas não respondeu a pergunta, não é a resposta. Esses fatores eu vou apresentar logo aí em seguida, o que leva o paciente a apresentar um risco nutricional. Os próximos slides aí. A gente já vai entrar mais nesse mérito do risco nutricional. A Ana Valéria já está respondendo a você aqui, que falou que sim, e é crítico. Então, vamos passar para o próximo, como a gente já teve algumas interações. Então, a resposta é sim. O paciente oncológico, ele é considerado um paciente que tem a probabilidade de apresentar um risco aí nutricional, né? Eu vi que teve outras respostas aí no chat também. Sim, a Beatriz falou que sim, devido ao tratamento quimioterápico e radioterápico. A Carolina falando que sim, devido aos efeitos colaterais, né, do tratamento, do gasto energético das células, do CA. E a Ana Valéria está complementando aqui que geralmente ele já chega na unidade básica debilitado, né? Sim, exatamente. Então, como algumas já citaram aí, para nós ele é considerado um paciente que pode vir a apresentar um risco nutricional. E algumas vezes um paciente que já venha com um risco nutricional, já chega, igual foi comentado na unidade de atendimento, com um risco nutricional.
Por que a gente considera? Porque um dos efeitos colaterais causados pelo tratamento oncológico, em sua maioria, ele afeta os aspectos nutricionais. Aqui eu elenquei alguns modelos, alguns fatores, né, que podem interferir, então, na falta de apetite. O tratamento tende a causar uma inapetência alimentar, dificuldade para se alimentar dependendo da localização do câncer, náuseas e vômitos, diarreia e constipação, anemia, entre outros. A gente poderia elencar outros vários fatores aí que influenciam na parte nutricional, mas esses são os mais comuns apresentados. Então, sim, a resposta é um paciente oncológico já é considerado um paciente crítico do ponto de vista nutricional. E aí, como nós podemos evitar para que esse paciente não venha a desenvolver uma desnutrição, não venha a ter um quadro de piora do risco nutricional? Através de uma assistência nutricional preventiva. Então, nós acreditamos que um paciente bem informado, ele vai saber lidar ali melhor com os efeitos colaterais do tratamento. Então, aqui no hospital, assim que o paciente inicia o tratamento de quimioterapia, no primeiro dia, nós temos uma relação de pacientes em primeiro dia de quimioterapia, e a nutricionista que eu falei lá, que tem uma nutricionista ambulatorial, ela é responsável por ir e fazer essa orientação desse paciente, dos possíveis sintomas que ele pode sentir, como que ele pode tratar. Então, dentro disso, nós entregamos um guia nutricional. Então, tendo todas as intercorrências que podem acontecer. Então, se tiver falta de apetite, você pode fazer isso. Se tiver uma constipação ou um quadro de diarreia, você pode fazer isso. E, juntamente a esse guia nutricional, nós deixamos também o serviço de nutrição ambulatorial à disposição. O que acontece bastante, a gente vê que tem uma boa adesão a a nossa orientação, é que pacientes ligam para agendar a consulta nutricional e aí eles falam, olha, eu estive aí no hospital na minha primeira sessão de quimioterapia, a nutricionista veio, realizou uma orientação para mim e aí eu gostaria de passar com o serviço de nutrição porque eu estou tendo um desses sintomas, não consegui converter de acordo com aquelas orientações, gostaria de passar pelo serviço de nutrição ambulatorial. Ou, às vezes, já é um paciente mais informado e gostaria de passar pelo serviço de nutrição para não ter o risco de vir a apresentar piora desse quadro nutricional. Então, isso é algo muito legal. Esse paciente, a gente já consegue detectar e dar uma assistência para ele no momento que ele inicia o tratamento oncológico. A gente acredita que quanto maior a informação, menor o risco de desnutrição. Aqui é uma analogia simples, só para a gente poder exemplificar, é como se a gente fosse viajar de carro. Então, quando a gente vai fazer uma viagem de carro, a gente sabe de todas as intercorrências que pode acontecer, que não dependem só de nós, mas nós sabemos que tem alguns métodos, alguns meios que a gente pode fazer para que, se caso acontecer alguma coisa, nós estejamos mais preparados. Então, por exemplo, o carro eu vou fazer uma revisão, porque o problema dele dar algum perigo, alguma intercorrência mecânica ali durante a viagem é menor. Então, eu sei que se eu fizer a troca dos pneus, eu vou estar mais seguro, eu não vou ter risco de, durante uma tempestade ali, o carro virar com a planar, enfim, tem tantas outras, é mais uma analogia para deixar o mais simples possível esse entendimento. Então, é a mesma ideia, o paciente, ele sabe, a gente não deixa claro que ele não vai apresentar esses sintomas. Talvez ele possa apresentar, mas ele tem maneiras de contornar e ter uma melhora disso. Aí vocês podem me falar, mas eu conheço um paciente oncológico e ele fez tratamento e não apresentou nenhum sintoma nutricional. Ótimo. É uma exceção, né? No meio que a gente vê aí no ambiente hospitalar, é realmente uma exceção. Mas nós temos que lidar com a possibilidade de vir apresentar algum sintoma, então esse paciente tem que estar bem informado para, em uma ocasião, saber como lidar. Então, quanto maior a informação, a gente acredita que menor o risco de desnutrição. Então, o nosso acompanhamento aqui no hospital já começa com esse paciente no momento que ele inicia o seu tratamento. Aí, por hora, o paciente veio a internar. Acontece, às vezes, dele vir a internar por um risco nutricional, alguma sintoma nutricional que ele apresentou, sim. É igual eu falei, não é que
por ele estar orientado, ele não vai vir a apresentar algum sintoma nutricional. É igual lá do carro, não é porque o carro está bem preparado que ele não pode vir a sofrer durante uma tempestade, né? Então, assim, tem toda... A gente não consegue delimitar e falar, não, o paciente, ele vai seguir as orientações, ele não vai apresentar nenhuma intercorrência nutricional e não vai precisar de internação. Não é assim. Nós não utilizamos como regra. Então, às vezes, o paciente vem a internar por uma apresentação de aí, um sintoma nutricional. Ou algumas vezes ele vem a ser internado, mas que não seja por motivos nutricionais, acontece muito, né? Então, no momento que ele chega no hospital, ele passa por uma triagem nutricional, que é o que foi perguntado ali, foi feito um questionamento, como que a gente classifica o risco nutricional desse paciente. Então, assim que ele dá a entrada no hospital, nós temos o formulário de triagem de risco nutricional. Internou, ele vai passar por esse formulário. Esse formulário, ele pode ser preenchido pela enfermagem, pela equipe, né? E também pode ser preenchido pela nutricionista. Assim, a gente seleciona qual é a primeira avaliação, se é a primeira, se é uma reavaliação. Em casos que a enfermagem não consiga realizar essas medidas do paciente, não consiga fazer a altura, o peso dele, ela tem que justificar aqui, com uma justificativa plausível, do porquê ela não conseguiu avaliar esse paciente. Então, o paciente acamado, o paciente dificuldade para deambular, então aí a nutricionista faz as avaliações, que aí entra a questão do possível peso estimado, uma altura estimada aí. Então, sempre faz essa avaliação. O paciente que interna não fica sem essa triagem nutricional aqui no Hospital Amaral Carvalho. Assim que é preenchido, quando a gente clica em classificar, ele já aparece aqui um risco para nós. Então, se o paciente é baixo risco, se o paciente é médio risco ou se o paciente tem alto risco de desnutrição. E é com base nessa classificação que o paciente vai começar a ser acompanhado pelo serviço de nutrição clínica. Aqui uma curiosidade que eu deixei para vocês é que raramente acontece, lógico, mas raramente os pacientes que estão em acompanhamento ambulatorial são internados por um alto risco de desnutrição. Normalmente, esses pacientes internados em alto risco são pacientes que não recebem assistência nutricional, que não passam pelo ambulatório de nutrição, então eles acabam chegando aqui para nós, às vezes, bastante crítico, né? Por não ter essa assistência nutricional. E aí, após a internação, tem esse fluxograma que eu fiz mais para ficar mais simples o entendimento também, né? Para deixar mais lógica a apresentação. Então, a partir do momento que o paciente é internado, o sem risco nutricional aqui seria um paciente baixo risco. Esse paciente baixo risco, ele é internado. Se ele necessitar de alguma dieta específica, de alguma adequação nutricional, ele tem duas maneiras de ser atendido, ser assistido pelo setor de nutrição clínica, né? Então, se ele não tiver a necessidade, a gente vai fazer o atendimento desse paciente em até 7 dias. Mas como que eu sei que esse paciente tem uma necessidade de dieta específica? Como que eu sei que às vezes eu vou precisar atender ele antes? Aqui entra a visita com a equipe multidisciplinar. A nossa demanda é muito alta, o hospital ele atende diversos pacientes ao longo do dia, nosso número de internações é bem grande. Então, realmente, às vezes a assistência não tem como ser dada assim a todos os pacientes baixo risco internado. Mas durante as visitas acontece do paciente estar lá, um paciente baixo risco, e aí solicita nutrição, ou fala durante a visita ali, eu não estou conseguindo comer, eu estou com uma certa dificuldade. A partir disso, a nutricionista já vai realizar o atendimento. Então, não é porque o paciente é um baixo risco de desnutrição que eu não vou atender ele, que eu só vou realizar esse atendimento dele após 7 dias de internação. A gente deixa essa margem de 7 dias de internação para pacientes que não têm nenhuma demanda. Então, foi passadas as visitas, paciente baixo risco, não apresentou nenhuma demanda nutricional, após 7 dias ele vai ser avaliado pelo serviço de nutrição. Por quê? A partir de um momento que o paciente ele é baixo risco de desnutrição,
mas ele tem uma permanência prolongada no hospital, ele pode vir a se tornar um paciente médio e alto risco. Então, o tempo de internação tende a mudar ali, né? Em alguns casos não, mas em outros sim, a classificação nutricional dele. Um paciente baixo risco, que necessita de uma dietoterapia específica, ele tem necessidade de adequação, ele não se alimenta, ele tem necessidade de suplementação, ele vai ser atendido pela nutricionista, e esse atendimento dele tem que ser feito em até 3 dias, esse retorno, né? Por quê? Às vezes eu fiz uma adequação, atendi o paciente, como que eu vou saber que aquele atendimento, aquela minha conduta está sendo benéfica para ele, se teve alguma melhora ou não do quadro? Então eu preciso fazer esse atendimento dele em até 3 dias. Pacientes com risco nutricional. Aqui nós consideramos os pacientes que lá na triagem nutricional são classificados como médio e alto risco. Então, esses pacientes que necessitam de uma dieta específica ou que não. Se necessitar de uma dieta específica, ele vai ser atendido, vai ser realizada a adequação e ele vai ter o seu atendimento de retorno em até 3 dias. Então, fiz a adequação, vou voltar no paciente após 3 dias para ver como que está sendo a minha conduta. Não precisa de dieta, eu vou atender esse paciente, vou ver a necessidade de fazer alguma adequação, se não tiver, eu retorno em até 3 dias também. Esses pacientes médios e alto riscos, o nosso retorno deles acaba sendo sempre a cada 3 dias. Porque mesmo que não tenha nenhuma demanda ali específica do paciente, ele já vem com uma demanda nutricional de ser classificado como médio e alto risco. Então, ele precisa ser acompanhado pela nutrição. E esses pacientes médio e alto risco, assim que sai aquela classificação da triagem nutricional, eles têm um tempo de ser atendido pela nutricionista. Então, até 48 horas a gente precisa fazer o atendimento deles. Nesse caso, como é mais complexo, né, esses pacientes com maior risco de desnutrição, nós fazemos a avaliação global subjetiva deles, que é uma avaliação mais detalhada quando comparada à triagem nutricional. Nessa avaliação, a gente se leva em consideração a alimentação em casa, o histórico de perda de peso, sintomas gastrointestinais, as medidas, uma avaliação bem mais completa, que é o que esse paciente em risco nutricional demanda para a gente, né? Exige que ele tenha um acompanhamento mais específico. Então, aí são retiradas também as medidas antropométricas deles e é feito o cálculo das necessidades nutricionais. Aqui na parte inferior do documento tem essa aba que faz as necessidades. Por quê? É um paciente que necessita de um cálculo específico para saber se as suas demandas estão sendo atingidas através da alimentação. E também esse cálculo, ele nos auxilia para caso venha a utilizar uma dieta interal, uma terapia interal, então, para a gente já saber o quanto de caloria ele precisa e o quanto de caloria eu oferto para ele durante a sua dieta interal. Então, esses pacientes médios e alto riscos, nós sempre, lógico, novamente, todo paciente é individualizado, nem toda conduta dá para ser padronizada, é muito específico de cada paciente, mas normalmente são pacientes que exigem algumas adequações nutricionais, são pacientes que exigem prescrições, que daí entram as suplementações, as dietas, o atendimento nutricional mais frequente, e fora isso também nós temos o plano terapêutico, que é um plano preenchido por todos aqueles da equipe multidisciplinar, por todos aquelas funções que fazem assistência ao paciente. Então, o paciente médio e alto risco, ele precisa ter uma conduta da nutricionista. Assim que ele interna, ele precisa ter uma conduta. Então, nós temos o problema ativo dele durante a internação e qual vai ser o nosso plano de ação em cima desse paciente. Pode ser que seja um paciente só classificado como médio risco e não tenha nenhuma demanda. A gente vai acompanhando. Então, toda a equipe realiza o preenchimento e é muito legal esse plano terapêutico porque, assim, eu consigo saber qual é o objetivo do médico com aquele paciente, qual é o objetivo da fisioterapeuta com aquele paciente e, assim como eles conseguem ver qual o nosso objetivo. Então, acaba sendo uma ajuda mútua entre as equipes para saber, então a fisio está querendo que esse paciente volte a andar, então talvez eu tenha que fazer uma oferta
melhora aí das calorias e proteínas, é um paciente que está com risco de desnutrição, está com fraqueza muscular, então é bem legal para colocar as nossas ideias e os objetivos ali. Fora isso, e o paciente de baixo risco, ele não tem assistência? Não é bem assim. O paciente baixo risco, que demanda alguma conduta nutricional, nós também iremos fazer o preenchimento desse plano terapêutico. Então, não é regra preencher para baixo risco, mas se tiver alguma necessidade de conduta, nós iremos preencher esse plano também. E um relatório de alta. Todo paciente alto risco, assim que receber a alta médica, né, que sair da internação, ele vai ser orientado pela nutricionista. Eu falo mais para frente também sobre isso. Então, o nosso paciente alto risco, que é normalmente igual foi comentado aí, que às vezes um paciente já chega para nós como alto risco, né, bem delimitado da parte nutricional, e aí a gente precisa fazer uma assistência mais incisiva ali nesse paciente, né, tem que ser mais contínua da parte nutricional. Então, a nossa assistência é sempre orientar esse paciente durante toda a internação, ou após a internação, fazer uma adequação e um suplemento nutricional, se necessário. Não é porque talvez seja um alto risco que a gente vai suplementar e fazer uma adequação, né, aqui na internação, é casos e casos. E sempre que o paciente é alto risco, nós fazemos a orientação sobre ele fazer um acompanhamento no ambulatório, para se preciso fazer uma reversão desse quadro, ter uma assistência nutricional após a internação. Desculpa. Então, normalmente, o nosso objetivo, nós fazemos o atendimento ao paciente assim que ele inicia o tratamento aqui no hospital. Então, nós temos um início de cuidados aí nutricionais assim que ele dá a entrada, inicia o tratamento no hospital, ele já é assistido pelo serviço de nutrição, através daquela orientação, de tudo que eu já falei. Durante a internação, ele também tem essa assistência toda, né? E após a internação, ele também tem uma assistência nutricional. Aqui nós enfatizamos bem o paciente alto risco, por quê? De nada adianta o paciente vir internar, eu fazer uma ótima conduta nutricional com ele, eu faço uma adequação nutricional, eu suplemento, nossa, ele fica ótimo aqui na internação. Se a hora que ele for para casa, ele não tiver nenhuma dessa assistência, ele não tiver nenhum acompanhamento. Então, o nosso objetivo não é só tratar o paciente enquanto ele está internado. Nós queremos ter um acompanhamento pós-internação também, ter um acompanhamento desse paciente para que ele venha a ter uma melhora desse quadro, não só durante a internação, mas como uma qualidade de vida assim que ele sair do ambiente hospitalar também. Bianca, deixa eu só te interromper aqui. Dá para você tomar uma aguinha, aproveita para tomar uma água aí, ó. Uhum. Como uma das perguntas minhas era uma das perguntas que eu tinha aqui, era exatamente isso. Como que a equipe multidisciplinar pode colaborar para essa gestão aí nutricional e eficaz do paciente, né? Dos pacientes oncológicos. Porque eu acho que é muito importante isso, né? O que você já veio falando, né? Sim. Então a pergunta é essa. Peraí que deu uma travada no som. Não, a pergunta era como a equipe multidisciplinar pode colaborar para uma gestão nutricional eficaz. Ah, sim, Então, a todo momento nós temos aqui algo bem legal, nós temos no hospital, é essa interação entre a equipe multidisciplinar. Por que acontece? Às vezes a nutricionista passa no paciente, o paciente não faz nenhuma solicitação para ela, e aí acontece, a psicóloga passou no quarto e o paciente relatou para ela que ele não está conseguindo comer há tantos dias, ou que ele tem preferência por tais alimentos. E aí acontece bastante, nesse caso de exemplo, né, a psicóloga vem até a nutricionista e fala, olha, eu fiz o atendimento daquele paciente, e o paciente falou isso relacionado à demanda nutricional. Você consegue passar lá? Porque é importante a gente ter essa interação com a equipe multi. E aqui, desmistificando também o que às vezes é falado em muitos hospitais, sobre a dificuldade da comunicação com o médico, a dificuldade de conduta. Aqui nós temos uma abertura muito boa, isso é muito importante também, a parte médica. Hoje em dia eles enxergam bastante a importância da nutrição,
no paciente oncológico ou em qualquer outra paciência, então nós temos uma abertura para auxiliar nessa conduta do médico também. A equipe multidisciplinar, ela é um auxílio, né? Porque não é a todo momento que a nutricionista vai estar disponível ali no setor. Então, sempre que tiver outras especialidades, e assim acontece também como eu posso, passei naquele paciente, o paciente tem uma demanda social bem grande, então eu vou e converso com o assistente social. Então, é bem legal essa interação, é bem importante isso. Sempre em benefício do paciente, né? O nosso maior objetivo é que o paciente se sinta bem, estável durante a internação. Então, é bem legal essa interação entre a equipe multi. É importante que ela se mantenha aí todos os dias durante a internação do paciente. E aí, agora falando da terapia nutricional interal. Ali, quando nós fazemos a avaliação global subjetiva do paciente, no último... Deixa eu voltar aqui. Aqui na última aba, nós temos o cálculo das necessidades nutricionais, que é o que nós utilizamos para o paciente em terapia nutricional interal. Então, o paciente que está fazendo uso dessa dieta interal, no terceiro dia, ele vai ser avaliado pela nutricionista para ver se as necessidades dele estão de acordo com a oferta. Então, aqui vai ter as necessidades do paciente, que é com base naquele cálculo feito pela avaliação, e a oferta da dieta, o quanto está sendo ofertado para ele. Aqui nós conseguimos ver se a dieta que está prescrita para ele, que está sendo colocada, é a melhor opção para ele, se ele está tendo falta de caloria, de proteína, qual a conduta. Então, é bem importante para a gente saber e avaliar. Um paciente no terceiro dia já é um paciente apto, normalmente já está com um volume de dieta adequado. Então, a gente tendo esse controle das necessidades calóricas, a gente consegue aí otimizar a oferta dessa dieta interal. Se for vir um paciente com alguma complicação, não conseguir aumentar o volume da dieta aí no terceiro dia, porque ele teve outros quadros que dificultaram isso, a nutricionista preenche aqui qual o motivo dele não conseguir atingir a oferta. Então, nosso objetivo é que ele sempre atinja as suas necessidades. E se isso não estiver acontecendo no terceiro dia, nós temos que justificar aqui o motivo que não está sendo possível atingir essas necessidades. Um projeto bem legal que nós temos aqui no hospital é o Kit Alta. Então, pacientes que vêm para o hospital, passam pela internação, têm alguma dificuldade em se alimentar e aí, ocasionalmente, vai fazer a passagem da dieta, da sonda, né, para se alimentar via dieta interal. É um paciente que nunca fez uso, então ele vai iniciar o uso aqui no hospital. Durante a sua internação, ele vai ser orientado sobre o manejo da dieta, vai ser tirado as dúvidas, principalmente na data da alta dele. E juntamente a isso, vai ser entregue para esse paciente um kit alta, que é um kit para que ele continue dando sequência a esse tratamento até que ele chegue na sua cidade. Ali nos primeiros slides, eu comentei sobre o Amaral dar uma assistência para cidades da região e até outros estados, né? Então, nossos pacientes aqui normalmente recebem alta e são pacientes que vão para casa, vão chegar 10 horas da noite em casa, um paciente que nunca fez uso de dieta interal, então não vai ter ali disponível em casa para já continuar tomando, né? Então, pensando no bem-estar desse paciente, na adesão desse tratamento, a gente faz a prescrição desse kit alta para ele levar para casa e normalmente dá em torno de 2 dias. Então, tem uma margem de segurança aí para o paciente se organizar, fazer todo o planejamento, da onde vai pegar essa dieta, para dar continuidade ao tratamento. Igual eu falei, a gente fica muito... a gente fica bastante, assim, interessado em que o paciente mantenha esse tratamento fora do hospital também. O nosso objetivo não é, mais uma vez, que ele só seja bem assistido durante a sua internação. Após também, o nosso objetivo é que ele continue com essa assistência.
E aqui volta novamente a participação da equipe multi de outros setores, é que toda essa prescrição da nutrição, ela é feita em conjunto, né, desse kit alta com o serviço social. Então, sempre que a gente vai fazer a prescrição do kit alta, nós vemos qual a cidade desse paciente. O paciente vai ter uma assistência ali na cidade dele, eu vou fazer a prescrição desse kit alta, é um paciente que vai fazer uso. Então, aí entra novamente a equipe multi e a importância da gente sempre fazer as coisas em conjunto com a equipe, né? Para ver a melhor aí, possibilidade para o paciente. Então, esse Kit Alta é um projeto muito legal que a gente faz. E aí nós vemos assim, quando a gente faz a oferta para esse paciente, que esse paciente realmente ele se sente bem atendido, bem assistido. Então, ele sabe que ele está não só sendo assistido aqui, mas nós também estamos nos preocupando na maneira como ele vai seguir esse tratamento em casa. Então, é basicamente bem humanizado. E aqui, falando sobre a retriagem, todos os pacientes, nosso objetivo é que todos os pacientes aí venham a passar pelo processo de retriagem após um tempo de internação, né? E aí nós iniciamos um projeto piloto na unidade de internação TMO, que é o de transplante de medula óssea, que é um setor que tem uma longa permanência, para a gente averiguar a viabilidade dessa retriagem. Então, essa retriagem, após uma semana que o paciente está internado, ele vai passar pela retriagem da nutricionista para ver a questão de controle do peso e do seu relato. Por quê? Às vezes a nutricionista passa e aí, só pelo relato do paciente, o paciente fala, não, estou comendo super bem, eu me alimento bem, nossa, estou pronto para ir embora. Porque é um paciente que às vezes fica naquela ansiedade de ir para casa e aí não quer falar, não quer fazer nenhuma demanda assim que possa fazer com que ele permaneça mais tempo, né? Acontece muito isso dos pacientes acabarem não passando todas as informações. Então, essa retriagem é uma ferramenta que auxilia aí a nutricionista nesse controle. Então, eu pego o relato do paciente, mas eu vejo, averiguo, teve uma perda de peso, um controle do peso. Então, juntamente a isso, eu consigo rever uma estratégia se necessário ou fazer a manutenção da conduta que eu estou tendo. E o objetivo é acompanhar sempre mais de perto esse paciente. Aí um outro questionamento para que vocês consigam participar quais são as principais consequências de um paciente nutrido e de um paciente desnutrido que vocês, com base no que eu falei, né, e com base na experiência que eu vi que tem bastante nutricionista aí, que vocês veem durante a internação. Então, a diferença de um paciente nutrido e um paciente desnutrido em relação ao seu tratamento durante essa internação hospitalar. Quais são as principais consequências que vocês acham que tem na parte nutricional? Colocar Se o quiser pessoal para mandar no chat também. isso aí que eu vou falar agora, colocar o pessoal para falar. Tá todo mundo quietinho aí. Então, repete de novo, Bianca. Quais as principais consequências desses pacientes, as consequências nutricionais, né, que é o que a gente está levando em foco aqui, desses pacientes durante a internação, que é um paciente nutrido e um paciente desnutrido. Por que a gente fica tão preocupado se o paciente está nutrido ou se está em desnutrição? Tá aí na tela a pergunta da Bianca. Enquanto o pessoal vai formulando a pergunta aí, eu vou deixar que, assim, já vou pedir pro pessoal que tá aqui, que eu tô vendo que tem gente do faturamento aqui, a Cíntia, e eu tô vendo mais algumas pessoas, tá escrito Fátia, não sei se Fátia é de faturamento, mas tem a Alessandra, Alexandra, Daniela, Milene e Thaís, porque são os lados, né? São dois pontos aí diferentes que trabalham da mesma forma dentro da uma Santa Casa, no hospital. Eu acho que a gente podia colaborar, se vocês puderem colaborar depois o outro lado, acho que é importante. Amanda, sou fatorista e acadêmica de enfermagem. Muito bem, Amanda. A pergunta aí da Bianca, quais as principais consequências desses pacientes durante a internação? Se vocês puderem nos ajudar, falando aqui também, né? Acho que é importante.
esse nosso diálogo aí. Bom, se alguém colocar aí no chat, você vai me falando, Ô, por favor, pode Lucas, eu deixar, vou pode dar seguir, sequência aqui, então. pode seguir, pode seguir. Colocou? Mas, ó, a Carolina já está falando aqui, ó. A Carolina falou que um paciente desnutrido tem maiores riscos de piora clínica, desenvolvimento de lesões, sepsis e aumento do tempo de internação. Exatamente. É alguns dos tópicos que eu coloquei no próximo slide. Certinho, Carolina, vou passar para o próximo. Então, as principais diferenças, né, da parte nutricional do paciente nutrido. Então, normalmente, os pacientes ali classificados como baixo risco nutricional, né, ele é um paciente que tem uma baixa permanência no hospital. Nós não temos casos de paciente, é bem raro assim, né, falar assim, ah, não tem, não existe. Acontece, lógico, mas os casos de pacientes baixo risco nutricional que permanecem por longo tempo internados são bem menores do que os pacientes médios e alto risco. Um paciente nutrido também é um paciente que deambula, é um paciente que tem uma mobilidade preservada, então ele tem ali sua autonomia para ir ao banheiro, se precisar, para levantar, para ligar uma TV, então a gente tem ele bem melhor aí nutricionalmente. Consequentemente, igual a Carolina comentou aí, ele tem uma diminuição dos riscos de infecções que pode vir a ocorrer durante o período de internação. Nós sabemos que o ambiente hospitalar é um ambiente em si mais contaminado do que se o paciente estivesse na sua casa. E é o mais importante para nós, ele provavelmente virá a ter uma melhora na resposta ao tratamento oncológico ali ofertado. Então, que é o nosso objetivo, que o paciente entre, faça o acompanhamento, realize o tratamento e tenha novamente uma vida aí nutricionalmente adequada após esse tratamento. Assim como o paciente desnutrido tem as consequências, por isso a nossa preocupação tão grande quanto a isso. Então, o paciente desnutrido, normalmente, na maioria dos casos, é um paciente que tem um tempo de internação muito maior. É um paciente que vem apresentar uma mobilidade prejudicada, então diminuição da sua função ali. É um paciente que também, provavelmente, com uma diminuição da resposta ao tratamento, se eu tenho um corpo que não está preparado, nutricionalmente instável, dificilmente as medicações, o tratamento que vai ser ofertado vão ter uma resposta tão boa quanto se ele fosse o paciente nutrido. E aí, no último caso, que é o que a gente realmente não deseja que aconteça, é que tenha suspensão do tratamento oncológico. Então, acontece algumas vezes do paciente visivelmente desnutrido, impossibilitado de seguir com o tratamento, que é necessário fazer a suspensão. E aí é um paciente, então, que vai vir aí a ter, não tem as chances, né, da cura instantânea ali, né, do tratamento oncológico, então vai ter que se perdurar, vai ter que fazer um acompanhamento, uma melhora do seu estado, para daí, então, iniciar novamente, retomar, né, o tratamento oncológico. Fora isso, também aqui como hospital, a nossa preocupação nós temos uma demanda muito grande de atendimentos, então a rotatividade ela acaba sendo alta porque tem muita demanda, muitos pacientes necessitam de atendimento oncológico e de tratamento. Então, esse paciente desnutrido, ele tem um tempo de internação muito maior e acaba fazendo com que nós não consigamos dar tanta atenção a outros pacientes que também necessitam. Então, essa é a maior importância de nós termos um paciente nutrido. Ele tem uma menor permanência, ele tem, principalmente mais importante para nós, uma melhor resposta ao tratamento e uma possibilidade aí de cura muito maior. Tiveram outras perguntas, Lucas? Por enquanto, a Michele comentou que era nutricionista, sou nutricionista de um hospital oncológico do interior da Bahia, Caetité. Depois é legal você falar, viu, Michele, que a gente está em várias regiões, né? Como a Bianca já está aqui no interior de São Paulo, né? Hospital Amaral Carvalho, para quem não conhece, eu conheci. A gente foi num evento agora, alguns meses atrás, foi muito bom. Eu conheci dentro do hospital, fizemos uma visita.
mas acho legal vocês compartilharem também, se vocês fiquem à vontade, como é, né, a região de vocês, como é a realidade, porque eu sei que a realidade de cada um, né, é diferente, nosso país é imenso aí, né? Então, fiquem à vontade para falar também, compartilhar com a gente. A Bianca Stankevis, é isso, né, Bianca? O paciente desnutrido também agrava os efeitos durante o tratamento devido à maior toxicidade. Sim, é o que a gente falou da questão do tratamento, Foi né? isso, Tem um ela comentou agravo na aí hora. Isso, nesse tratamento. E isso mesmo. aí, pode falar. Não, não pode seguir, é isso. E aí, da parte mais da gestão, né? Que é agora o local que eu ocupo aqui como líder da nutrição clínica, o objetivo nosso é sempre manter um serviço de excelência e dar assistência ao maior número possível de pacientes. Então, como aí metas que nós temos para sempre ter uma melhoria contínua do tratamento, nós iniciamos com a retriagem no TMO, como eu comentei, e nosso objetivo é que essa retriagem seja feita em todos os setores, para que todos os pacientes em outros setores médio e alto risco também tenham essa assistência mais exclusiva. Durante a internação também, algo que nós vimos bastante, é da questão das adequações nutricionais. Então, um projeto que nós temos é de assim que o paciente dá entrada como internação no hospital, ele já ter uma adequação nutricional ali com base na sua aceitação alimentar. É um projeto ali de melhoria para nós também. E o outro muito importante, muito especial para nós, são as teleconsultas. Igual nós falamos, o atendimento do Hospital Amaral Carvalho, ele não é só ali para a região de Jaú e cidades ao redor, não. Ele se estende aí para todo o interior de São Paulo, capitais e outros estados. Então, essas teleconsultas vão dar a oportunidade da gente atender o paciente que às vezes é alto risco e está lá longe, venha internar aqui porque não tem um acesso a uma nutricionista. Então, a gente consegue ter mais contato. E essas teleconsultas também irão possibilitar para a gente um aumento, né, de atendimentos. Porque nós percebemos, aí hoje em dia, na atualidade, nós vemos a preocupação de toda a população muito maior relacionada à parte nutricional do que antigamente. Então, nós tivemos um aumento pela procura do atendimento nutricional. Então, aí disponibilizando as teleconsultas para o paciente, a gente vai conseguir atender sempre uma maior gama de pacientes, para daí, caso tenha a ver uma internação hospitalar, ele já está em uma assistência nutricional aí com a gente. E uma reflexão que eu gosto bastante, que é inclusive a coordenadora, minha coordenadora sempre fala isso, a importância da nutricionista em realizar assistência ao paciente, né, durante a sua internação, durante todo o seu tratamento. Todo paciente, ele se alimenta diariamente, todas as pessoas se alimentam, então todos eles precisam dessa assistência da nutricionista durante todo o seu período de internação. Não é desmerecendo outras especialidades, longe disso, mas a nutrição, ela precisa, sim, ter uma assistência mais presente e diária com os pacientes. Às vezes, um paciente pode vir a ter uma demanda social uma vez, duas vezes durante a internação, ou todos os dias também, né, acontece, mas acontece de ser assim, mais pontuais. E já a parte de nutrição, não. Às vezes um paciente ele tem demandas diárias da parte nutricional. Então, um paciente que interna com a gente, baixo risco, que não tem uma assistência nutricional, a chance dele se tornar um alto risco existe. Ou de um médio risco, né? Ela pode acontecer. Então, é muito importante essa assistência nutricional durante o tratamento para esse paciente. Assim como também um paciente alto risco que possua uma assistência nutricional pré, durante a internação e pós, a internação pós-tratamento, que tenha uma assistência nutricional, pode vir a ser um paciente que seja classificado daqui a um tempo como um baixo risco. Então, a gente faz muita importância nesse tratamento oncológico, tendo em vista as necessidades e as demandas nutricionais muito presentes aí no dia a dia desse paciente que faz o tratamento aqui com a gente. Então, mais uma vez, só para reforçar a importância
da nutricionista durante todo esse acompanhamento, né? E aí agora eu gostaria de deixar aberto, a gente já foi conversando durante a apresentação, mas deixar aberto para dúvidas, caso tenha surgido alguma dúvida quanto à nossa rotina aqui de nutricionista no hospital, ou igual o Lucas comentou mesmo, vi que vários nutricionistas estão aí de outros hospitais para fazer comentários, se quiser compartilhar um pouquinho sobre a rotina, como que é feita aí, se tiver dúvidas, eu estou à disposição aí para nós conversarmos. É isso aí. Fiquem à vontade para perguntar e falar aqui, comentar com a gente, e a realidade de cada um, né, também. Você sabe, Bianca, que você falou de tendência, eu estava com uma ideia aqui de tendências e inovações, né? Voltado assim, você já até acabou falando sobre as teleconsultas, né? E a minha pergunta era como que a tecnologia podia ajudar a melhorar aí o estado nutricional do paciente. Mas a gente sabe que hoje não é a realidade de todo mundo. Sempre que a gente fala aqui, né, de todos os setores que hoje é discutido sobre IA, né, hoje a gente já falou muito, né, nos últimos episódios aí, de várias tendências que vem o IA vem entrando, e a teleconsulta já vem de alguns anos, mas agora a gente está vendo mais forte aqui no país. Mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Se alguém puder comentar aí também, porque se a implementação de uma teleconsulta, a dificuldade que tem, né, que vocês têm. Qual que é a dificuldade hoje, viu, Bianca? Até uma pergunta já, porque, assim, é, é lógico, sem comprometer ninguém aqui, mas a dificuldade que a gente tem hoje de levar até o gestor, né, é uma opção diferente do que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que existe essa dificuldade, mas é por causa da realidade de cada um. E o comentário meu é um comentário, na verdade, nem é pergunta, mas eu queria que vocês, quem está participando, se vocês puderem colaborar com a gente, falar um pouco da realidade de cada um de vocês, sobre a teleconsulta, assim como a minha Bianca comentou, e a dificuldade que nós temos, ou que vocês têm, entre essa equipe multidisciplinar, né? Ou a equipe, ou a parte da nutricionista, ou os enfermeiros que estão ali também, ou o pessoal do faturamento, tudo bem, e que tem entre vocês, assistencial, administrativo e a parte da gestão. Eu acho que a tecnologia traz muitos benefícios para nós, assim como hoje, né, durante esse webinar, com certeza, se não tivesse, dificilmente nós conseguiríamos estar nos comunicando, eu conseguiria ter Sim. acesso à opinião de uma nutricionista ali do norte, do nordeste ou do sul, então ele acaba sempre facilitando aí a comunicação e a informação. E uma das coisas que a gente vê bastante é, por exemplo, um paciente que tem uma dificuldade, não tem uma assistência, mas hoje em dia dificilmente nós não vemos um paciente que não tenha celular. Então, que não consiga ali participar, nem que for via teleconsulta, de um atendimento nutricional. Então, nosso objetivo é ter uma maior gama aí de pacientes, conseguir atingir um maior número de pacientes para passar por esse serviço de nutrição, né? E Bianca, você acha que isso é mas e o desafio? Porque, assim, acho que assim, a pergunta é essa: quais os principais? Você já até falou alguns, mas quais os principais desafios para implementar? Porque assim, os protocolos dentro de um hospital. Os principais desafios da nutricionista? Isso, exato. Os principais desafios que a gente vê e acontece, mas tem é a questão assim da adesão do paciente pós essa internação. Então, da aceitação alimentar do paciente durante a internação. Então, nós precisamos, além de um serviço de nutricionista, em conjunto, novamente, sempre a questão da equipe multidisciplinar, com as psicólogas aí para reforçar a necessidade. Às vezes, é um paciente que não quer, vários casos eu já tive de pacientes que não querem de jeito nenhum se alimentar, e aí é preciso, juntamente com a psicóloga, a psicologia, fazer um atendimento, uma abordagem nesse paciente, demonstrando a importância dele se alimentar, demonstrando a importância dele fazer o uso do suplemento em casa. Então, às vezes, nosso objetivo é esse atendimento aqui, né, durante a internação,
Mas o que a gente tem bastante dificuldade é que eles continuem o tratamento, né? Assim que saírem do hospital. Então, às vezes, o paciente vem, é assistido aqui, tá ótimo, vai de alta e aí esquece de tudo que ele passou, né? Então, a gente tem essa dificuldade do paciente continuar esse tratamento em casa. Não falo os pacientes em uso de dieta integral, esses necessitam e fazem uso. Mas às vezes o paciente que é um baixo risco, um médio risco, se iniciar o acompanhamento agora, as chances de vir a se tornar um paciente com risco nutricional maior são menores. Às vezes é um paciente que não leva isso tanto em consideração, né? Então a gente tem essas certas dificuldades. E fora isso, tem as demandas, né, da parte de preferências alimentares, adequações. Nós temos uma gama muito grande de pacientes, então nós temos que lidar também com as questões regionais, né, das preferências. Então, pacientes, às vezes, que vêm lá do Nordeste para a gente com umas questões culturais diferentes do Norte e do Sul. Então, a gente tem que ali se adequar para fazer com que esse paciente se alimente, para que ele tenha uma melhor adesão da dieta ali. Tá, a gente tem o Guilherme Faturamento SUS, tá aí, o Amaral Carvalho. Quais as principais diferenças? É uma dificuldade, acho que é interessante o pessoal de faturamento, por isso que eu até perguntei, foi bom, viu, Guilherme, que você falou, porque A eu acho que da dieta é, eu, eu integral, acho que eu acho que pode ter as provavelmente tem, não é principais só você. da Quais as dieta principais integral para diferenças de dieta? parenteral? Isso, porque para eles, mas por quê? O porquê? O porquê que ele está perguntando? Porque para Uhum. eles só chega a informação que o paciente fez uso da dieta, né? Mas eles não sabem qual é a dieta. A dieta integral é uma dieta prescrita, né? Todas as prescrições são feitas pela parte médica, mas é uma dieta ofertada pela nutricionista. Então, é uma dieta ali que a gente faz a oferta dessa dieta, o volume, é uma dieta que eu acho que eu coloquei aqui, é um exemplo, né? Eu precisei tirar as informações, mas é uma dieta aí que faz normalmente os acessos são via naso, enteral, jejum, no gasto. Então, é uma dieta que tem a maior parte do acompanhamento feito pela nutrição. A nutricionista é responsável por fazer essa oferta dessa dieta. A nutrição parenteral é uma prescrição exclusiva da parte médica. Então, é um paciente que já não tolera uma nutrição integral, a nutrição integral já não é tão benéfica para ele, ou às vezes entram com uma nutrição parenteral só para auxiliar nas demandas nutricionais. É um paciente que tem uma infusão desse volume da dieta muito menor, né? Então o médico entra com uma NPP, que a gente chama, uma nutrição parenteral só para complementar. Mas e aí a infusão é diferente, normalmente é venosa, que a gente faz a infusão dessa dieta nutrição parenteral. São pacientes mais críticos, normalmente são pacientes de UTI que fazem uso da NPP juntamente enteral ou só em uso exclusivo da NPP. Então essas são as principais diferenças. A NPP tem a parte mais médica ali, é o médico que é responsável por fazer toda a prescrição e o cálculo dessa dieta. Lógico, se necessário, ele pode pedir o auxílio de uma nutricionista. E enquanto a dieta integral são os casos que a gente fala assim, não mais simples, mas os casos que a gente consegue controlar só pela via alimentar ali, a oferta do que a nutricionista consegue infundir para o paciente. Então, é basicamente essa a diferença entre as duas. Aí, mais alguém? 10 e 12, a gente está aí mais de uma horinha aí juntos. Oi, eu gostaria de falar um pouquinho. Vamos lá, Michele, apresente-se, de onde você é? Meu nome é Michelle, sou de Caetité, sou do interior da Bahia, trabalho no lugar que é um hospital ecológico, né? Gostei muito, né? Gostaria, é, Michele, Michele, Aqui, para mim, está trabalhando. tá picotando, tá picotando. Vamos começar, vamos tentar começar de novo aí. Eu sei que é do interior da Bahia, a gente sou do conseguiu interior, entender. Vamos lá.
Vou voltar. Eu sou do interior da Bahia, em Caeté, um hospital oncológico. Estamos no hospital recente, tem 4 anos de hospital. Então, estamos em passo de tartaruga, né? Começando a construir um fluxo, começando a construir os protocolos e as admissões, porque temos 4 anos de hospital, mas de oncologia temos 2 anos e meio, mais ou menos. A gente só trabalha com pacientes oncológicos que fazem quimioterapia, então não tem rádio, a gente não atende todos os tipos de câncer, mas para a nossa região, o Hospital de Caeté foi muito benéfica, porque antigamente os pacientes do interior ou iam para Vitória da Conquista, que é uma cidade um pouquinho maior do que Caeté, ou iriam para Salvador. Então, esses pacientes conseguiram fazer esse tratamento mais próximo, né, da sua casa. Então, para vocês terem uma noção, Caeté são 12 horas de viagem para Salvador, que é para a capital. Então, a gente atende muita gente aqui da nossa região mesmo, que antes fazia tratamento lá e conseguiu fazer essa transferência. E eu gostei muito do protocolo aí de risco de vocês. A gente já tem um semelhante na enfermaria, mas me deu vários insights aqui para a gente começar a implantar e construir nosso protocolo também. Eu tenho algumas dúvidas em relação a ele, né? Como Bianca falou, que elas fazem avaliação. Aqui em Caeté, a gente não tem muito paciente que fica de longa permanência, paciente oncológico que fica de longa permanência. Então, os pacientes são internados, eles ficam 72 horas, 48 horas, de acordo com o ciclo que o médico prescreve. E aí, eles voltam a cada 15 dias, a cada 21 dias. Um paciente ou outro que acaba ficando internado por algum agravamento, né? Ou os pacientes cirúrgicos, oncológicos também, que ficam, às vezes vão para a UTI, depois vão para a enfermaria. A gente não fica com um paciente oncológico aqui em longa permanência, não. Então, a gente vai tentar encaixar esse seu protocolo nesses pacientes que ficam lá 72 horas, 48 horas. E a minha dúvida, que eu gostei muito, foi o kit alta. Eu cheguei a me emocionar, porque a maioria dos nossos pacientes, eles têm, além de ser um período longo até chegar em casa, eles não têm condições nem de comprar o suplemento em pó. E aí eu gostaria de ver com vocês como é que vocês fazem para justificar a compra, para poder custear mesmo, porque SUS a gente sabe que é tudo muito apertado, tudo muito escasso. Então, como vocês fazem aí para poder justificar essa compra para o financeiro, para o faturamento? Eu vi que tem alguém de faturamento aqui. Muito bom. Bianca, tá ouvindo a gente? Bianca, eu acabo... tá mutado o microfone, o seu microfone. É bom, né, quando a gente tem, viu, Michele? Obrigado, viu, pela pergunta. É legal a gente ter esse, né, esse feedback e vocês participarem do outro lado aí. Bianca, será que travou para Bianca? Pelo menos aqui ela tá travada. Deixa. A Bianca. Tá, eu vou, Bianca, eu vou Agora partir. tá me escutando? Agora sim, o que que eu vou fazer? Eu não sei se você vai usar os slides, Ah, não, mas eu vou. agora a gente fica mais por uma conversa Então tá, então de. eu vou parar, porque eu acho que isso pode ajudar a Aham, conexão, melhorar aí. Beleza, vamos lá. sim. Essa parte, igual foi falado, né, entra bastante a questão do faturamento. Nós, às vezes, não temos tanto acesso da parte de nutrição, mas nós temos também as doações, né, que são feitas para que a gente consiga fazer a manutenção desse projeto de kit alta. Então, às vezes, você pode ver com alguma representante, pode fazer o uso de algumas dietas e aí mais para frente fazer a compra, né? Mas essa parte de faturamento, como que a gente faz, eu vou ficar se devendo. Mas desse kit alto, igual você falou que ficou emocionada, a gente se emociona também no momento de fazer essa prescrição do kit, porque aqui o nosso atendimento são para pacientes, normalmente são pacientes baixos e de média renda que a gente atende, não são pacientes assim com valor aquisitivo grande, até por ser um atendimento aí, em sua maioria ao SUS, né? Então, essa prescrição, a gente vê assim no semblante deles um ar de gratidão a hora que a gente faz, a hora que a gente entrega o kit alta para eles, e aí eles sabem que vão conseguir dar continuidade, que vão chegar na cidade. E aqui nós temos as redes de apoio também ao câncer em algumas cidades.
Então, o paciente, ele consegue ter o kit alta, chega na cidade, procura a rede de apoio, juntamente a esse kit, nós já entregamos para ele uma carta, para ele apresentar lá na rede, para ele conseguir essa dieta ali gratuitamente pela rede ali da cidade, juntamente em conjunto com o serviço social. Mas nós tivemos vários trâmites, várias discussões, né, para que fosse possível a viabilidade desse projeto, para que sempre manter o paciente bem assistido. Mas inicialmente nós iniciamos com as doações, né, das representantes para ver quais seriam mais vantajosos. E aí, no momento, a gente consegue fazer a manutenção desse projeto aí. Aí. Bianca. Quem mais? Alguém mais? Eu vi que a Neiva, mas talvez abriu o microfone sem querer ali. Neiva, eu tô vendo a câmera e o microfone aberto, mas não estou escutando. A Bianca está perguntando aqui se vocês fazem solicitação de dieta interal para DRS, o paciente especializado ambulatorial, de pacientes hospitalizados. Nós fazemos o preenchimento dos laudos, né, para o paciente conseguir a dieta pelo Estado, né, para os pacientes. E aí, quem faz todo esse trâmite de solicitação é a parte do serviço social. Então, normalmente, né, novamente, é um conjunto, né, que a gente faz toda essa parte, vê qual a dieta que o paciente vai precisar, faz todo o preenchimento da parte antropométrica ali, avaliação da nutrição, e as solicitações são feitas pelo serviço social que auxilia esse paciente a entrar com essa solicitação. A gente faz o preenchimento dos laudos para que ele consiga ter acesso a essa dieta ali na cidade. Serviço social do hospital mesmo? Aqui quando o paciente está hospitalizado, o serviço social faz toda essa orientação para ele conseguir pegar a dieta ali na cidade dele, né? A gente faz o preenchimento dos laudos e ele faz toda essa orientação. Mas tem também as instituições de apoio das redes. Em algumas cidades nós temos essas que a gente fala que é de assistência ao câncer, né? Que daí já tem uma exclusiva da própria cidade que faz toda essa ação para auxiliar o paciente a conseguir essa dieta. Nos pacientes ambulatoriais, aí nós fazemos o preenchimento, né, dos laudos e tudo mais, para ele conseguir, e aí ele entra aí com uma ação com o serviço social aí da própria cidade. Então, ele vai, encaminha com a nossa prescrição da nutrição, mas aí ele que procura com a cidade dele. Daí. Respondido, né, Bianca? Bianca está Certo? aqui. Mas a gente Agradecendo sempre aqui. dá essa assistência, assim. E aí, se já é uma cidade que normalmente, quando tem as redes de apoio, facilita muito para nós. Então, é muito importante isso das redes de apoio das cidades terem. Quando a cidade normalmente não tem uma rede de apoio ao câncer, que o paciente não consegue a dieta ali, aí acaba ficando mais complexa essa situação dos laudos, mas mesmo assim a gente sempre dá uma assistência. Não é porque ele passou pelo ambulatório, agora ele vai voltar para a cidade dele e ele que vá atrás, não é assim, a gente sempre dá uma assistência aí para ele continuar a conseguir, ele vem, fala com o serviço social do hospital, ele tem toda uma orientação do que é para ser feito quando chegar na cidade, então sempre tem esse acompanhamento. Muito bom. Mais alguém? As minhas perguntas já acabaram. Fiquem à vontade aí, abrir o microfone, falar. Pode perguntar por aqui mesmo, assim como fez a Bianca. Ou como a Michele, tá lá do interior da Bahia. A Michele até tinha colocado aqui, eu que eu não olhei, mas ela é de Caetité, né? Interior da Bahia, isso, tá oncológico. Fiquem à vontade para perguntas. Bianca, tem algo mais que você queira colocar para a gente? Da parte da nutrição, igual as meninas, algumas comentaram também, agora, na atualidade, a gente tem uma valorização muito grande, né, da parte da nutrição. Aí as pessoas estão se preocupando mais quanto a isso.
E isso também entra na parte hospitalar. Então, nós estamos caminhando aí para sempre melhoria, estamos com novos projetos, porque assim como tudo, a parte da nutrição, ela precisa sempre. Nós já somos um hospital de referência, né, de atendimento ao tratamento oncológico, mas nosso objetivo é sempre ter essa melhora no atendimento nutricional também. Então, sempre buscar alternativas. A todo momento a gente está aí buscando alternativas de melhoria. Acredito que todos os outros hospitais agora, na parte de nutrição, também está tendo essas exigências. A gente está bem legal que a nutrição está sendo bem mais valorizada na atualidade, principalmente na parte hospitalar, é algo que a gente fica muito feliz, né? Muito bom. E eu vou pedir, quem puder, não saiam agora, não sai. Quem puder, eu vou até, enquanto vocês abrem, sabe que, Bianca, que a gente sempre no final, né, agora a gente já está aí passando quase 1 hora e meia aí juntos, quem puder, eu já estou vendo a câmera abrindo aqui, quem puder abrir a câmera, a gente podia tirar aquela fotinha, a gente sempre tira uma fotinha aqui no final, mas se vocês puderem abrir a câmera, eu vou contar, não vou tirar de repente nem nada, porque senão o povo briga comigo. Às vezes eu tiro foto, recebo mensagem aqui, mas você tirou, tá de olho fechado, não tava dando risada, né? Não arrumei o meu cabelo, então vamos lá. A Laila já tá se arrumando ali. Eu vou pedir para que vocês abram a câmera aí e assim a gente consegue tirar essa foto desse nosso encontro. A gente compartilha lá, a rede social é o nome do nosso projeto, Azevedo Capacita. Então, no Instagram é fácil vocês procurarem. Azevedo Capacita vai aparecer a gente. A foto de vocês, quem está participando com a gente aqui hoje, vai estar lá no nosso Instagram. Então, eu vou pedir para que vocês, se vocês puderem abrir a câmera para participar com a gente. Enquanto vocês abrem, eu falei do grupo, então a gente vai gravar essa, como a gente está gravando, a gente vai compartilhar lá. Bianca, se você puder compartilhar com a gente o material, assim eu coloco lá também no nosso grupo do Instagram. E aí vocês, o pessoal que está participando aqui hoje, está assistindo, entra lá e Compartilha. consegue. E aí eu Isso, gostaria de ótimo. deixar aberto aqui também, Lucas, para, se necessário, também quiser tirar dúvidas, eu estou à disposição também, acredito que vocês vão acabar me marcando lá pelo Instagram. Se alguém quiser entrar em contato comigo, também pode ficar à vontade para a gente conversar. A Michelle também, que está com aí um projeto piloto aí no hospital, está com uns processos de melhoria, a gente está à disposição aí para auxiliar também o que for preciso. Não, muito bom. Então eu vou colocar, o que que eu vou fazer? Nós vamos fazer assim, eu vou compartilhar lá, eu vou deixar o arroba da Bianca lá no Instagram também, e vou deixar também no nosso compartilhamento lá no YouTube. Como a gente vai salvar? A gente vai jogar lá no grupo, então, Bianca, para ficar, acho que mais fácil a comunicação, a gente deixa lá os seus dados, suas informações, e aí o pessoal que está participando aqui hoje consegue entrar e ver. Esse QR Code aí é para participar do nosso grupo número 2. É um grupo não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é fechado. Ninguém escreve nada, tá? É só para os webinários, os próximos. Esse webinar a gente vai mandar o link lá para vocês. O material também a gente vai disponibilizar dentro do grupo do WhatsApp. Então entre lá. A gente já tem, encheu lá, que foi 1024, que é o WhatsApp hoje a meta, né? Deixa o máximo a isso. Agora a gente já está no segundo grupo com quase 300 ou mais, já não sei mais aqui, mas entrou bastante gente hoje. Escaneia aí, ou também escaneia aí com o celular, aponta, ou também eu deixei o link mais para cima aí para quem está quem consegue entrar, que está com o computador também aberto aí, mas é só entrar lá e participar com a gente. Não estou achando o link mais aqui, por algum motivo, ficou longe de mim. Mas escaneia aí, se alguém achar antes de mim. Se escaneia e entra no nosso grupo. O grupo é isso. E o próximo webinar também. Então, os próximos a gente vai até o final do ano. Esse é o episódio 72 e aí vai. Então, a gente vai deixar aí divulgar, deixar a rede da Bianca para vocês. Eu estou vendo só a Tatiane, a Amanda, a Berta, a Laila, a Bianca, eu. Será que é só vocês que podem abrir? Mas se for, tudo bem. Vamos lá, vamos deixar. Vou contar até três. A Natália abriu agora, muito bem. A entrou com um sorriso, ó, top. Vamos lá. Deixa eu tirar a tela para não atrapalhar vocês, para ver vocês todos aí. Vamos parar o compartilhamento. Eu vou contar. Michele tá aí, apareceu também. Muito bom. A Tati, vou esperar a Tati olhar para a gente. Vou contar. Um, dois, três. Foi, foi.
Bom, pessoal, valeu, obrigado. Aí nós chegamos aí a mais de 50 pessoas, 52 pessoas aí numa quarta-feira, né, Bianca, falando sobre este tema. Acho que assim, agradecer mais uma vez, né, você estar com a gente, disponibilizado o seu tempo, né, Amaral Carvalho também, eu sei que você está aí dentro do hospital hoje, falando com a gente, sabe da rotina, né, que é. E agradecer em nome da Azevedo Capacita, a sua presença aqui hoje. E espero que a gente consiga aí se encontrar mais vezes, né? De repente, alguns outros temas que a gente possa colocar. E assim, eu estou vendo aqui o pessoal já te agradecendo, né? Te Eu que elogiando, falando. agradeço Ah, a obrigado. oportunidade, foi muito bom, foi muito gostoso, foi um bate-papo mesmo. A gente está à disposição aqui no hospital para outras especialidades também. Acredito que seja bem vantajoso a gente trazer aí outras para ir falando da nossa rotina, né? A gente sempre fica à disposição aí para o próximo em estar participando também. Eu agradeço pela atenção de todos, pelo entretenimento, né? Pelas conversas, foi muito vantajoso. Então tá bom. Valeu, obrigado mais uma vez. Obrigado, Obrigada. Tatiana. Tatiana que fez a Tchau, nossa ponta tchau. aí. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, estamos aí.